Estudo Bíblico Êxodo 9, versos de 1 a 6. Quinta praga, peste nos animais. Foi um golpe terrível nos deuses do Egito. O touro era seu deus principal. Outra vez houve distinção entre os egípcios e os israelitas. O gado daqueles morreu em enorme quantidade, mas nenhum animal dos israelitas foi atingido. Verso 1. Essa autoridade para falar em seu nome é dada pelo próprio Deus. Para isso é necessário crer que a Bíblia é a palavra de Deus e submeter a ela a sua vida em Cristo, e assim ter autoridade para falar ao povo em nome de Deus. A finalidade da nossa redenção é salvar-nos da escravidão do pecado, para servirmos a Deus com alegria aqui na terra como nos céus. Verso 3, pestilência. Praga severa, peste mortal. Ao listar os diversos tipos de animais, a natureza severa da praga foi enfaticamente sublinhada como a praga que atingira pela primeira vez a propriedade pessoal. A literatura e a pintura egípcias substanciam o quanto os animais eram valiosos para os egípcios. Que doença específica teria sido, não sabemos, mas deve ter sido uma epidemia severa e mortal que atacou todo tipo de gado. Verso 4. A declaração adicional sobre a segurança dos rebanhos sublinhou descritivamente a natureza milagrosa do que Deus estava por fazer quando declarou pela segunda vez a distinção feita entre Israel e Egito. O próprio Faraó teria verificado que a pestilência não atingiu o gado dos israelitas. Verso 5. A natureza profética e milagrosa dessa praga é enfatizada ao se afirmar amanhã e pela observação de que, no dia seguinte, aconteceu o que havia sido predito. Verso 6. Verso 6. Com muita frequência, o termo todo no hebraico indica um grande número. Dizemos que todo mundo está doente, mas queremos dizer que as pessoas doentes são encontradas por toda parte. Esta praga recaiu sobre os animais que estavam nos campos. Verso 3. Verso 7. O processo de rebelião contra Deus se desenvolveu de tal maneira que Faraó nem mais precisou de motivos nem de desculpas para recusar deixar ir o povo de Deus. Assim também, cada parábola de Jesus dava mais sabedoria para aqueles que quisessem ouvir e confundia cada vez mais aqueles que apenas presenciassem suas pregações por curiosidade. Versos 8 a 12. Sexta praga, úlceras. Como a terceira praga, a sexta não foi anunciada. Esta praga, as úlceras, caiu sobre o povo e os animais e até sobre os magos, em consequência das cinzas que Moisés espalhou no ar. Verso 8. Cinza, literalmente, fuligem do forno. O forno era um símbolo da riqueza comercial e artística do Egito. Assim como os problemas surgiram vindo dos recursos naturais do rio e da terra, agora a indústria forneceu a fonte para a nova perturbação. Verso 9. Pela primeira vez, a saúde humana fora atingida. Um doloroso tumor inflamado ou abscesso, resultando em uma ferida supurada e excessivamente penosa, mas não fatal. Verso 10. Eles se apresentaram a Faraó e Moisés, tomou posição diante do rei, para que não houvesse dúvida quanto à fonte desta nova praga. Verso 11. Além dos magos não serem capazes de imitar a praga, eles mesmos também foram miseravelmente atacados e estavam com tumores. Depois disso, nunca mais apareceram na história como conselheiros de Faraó.
Versos 13 a 35. A sétima praga, chuva de pedras. Verso 14. A praga da chuva de pedras é especificamente descrita como sendo um sinal da autoridade soberana de Deus. E é justamente na história desta praga que sabemos que um grupo de oficiais egípcios temia a palavra do Senhor. Verso 20. A misericórdia de Deus sempre está ao alcance dos homens. Verso 15. As mesmas pragas que tanto dano causaram podiam ter sido concentradas em torno da pessoa de Faraó para eliminá-lo da terra. Mas Deus lhe concedeu permissão para sobreviver e assim deixar para a posteridade um exemplo sobre o que acontece quando o chefe, embora de um grande império, quer endeusar-se a si mesmo, resistindo assim a Deus. Faraó tinha de experimentar o poder e a força de Jeová e de suas experiências. O mundo inteiro aprenderia sobre o Senhor. Versos 16, Romanos 9, 17. Que este propósito surtiu efeito, temos prova em 1 Samuel 4, 8, onde se percebe que 400 anos mais tarde, os filisteus ainda guardavam esta história. Nunca mais o Egito alcançou as alturas do poder e da glória que teve nesta dinastia. Verso 20. Assim como antes houvera uma distinção entre o povo de Israel e os egípcios, agora a distinção não é mais de nacionalidade, mas entre aqueles que aceitam a palavra de Deus e os que a rejeitam. Verso 21. O novo Israel de Deus é composto dos que têm fé. Romanos 4, 11. Verso 25. Esta chuva produziu uma destruição geral das plantas, dos animais e dos homens, mas não tocou em nada dos israelitas. Verso 26. E ainda houve possibilidade para outras pessoas tomarem suas providências contra esta anormalidade, aceitando o aviso dado por Moisés. A fúria terrível de uma tempestade como esta nunca houve antes em toda a longa história do Egito. Verso 27. De tudo o que aconteceu, Faraó tinha aprendido algumas verdades religiosas. Seu próprio pecado, em face da justiça divina e da impiedade das organizações meramente humanas. Mas tais confissões não são o resultado de verdadeira convicção íntima de pecado, mas brotam apenas por causa do terror das circunstâncias. É o arrependimento que põe o ser humano em contato com a graça de Deus. Sem isto, todo conhecimento religioso serve para condenar ainda mais o homem. Verso 28. Faraó se declara convencido pelos sinais. Não os suporta. Já bastam. Ou então, se trata de um caso de dupla personalidade, que carece de firmeza de caráter, pois mudava de atitude quando o perigo desaparecia. Verso 34. Verso 29. Moisés promete orar. Imediata é a resposta do verdadeiro crente aos pedidos de oração, e imediata é a resposta divina às orações do crente que intercede por outrem, segundo a vontade do próprio Cristo. Verso 33 e Tiago 5,16. Verso 30. Moisés não ignorava a malícia do coração humano. Sabia que Faraó e seus oficiais não temiam a Deus, mas nem por isso deixou de interceder por Faraó. Versos 31 e 32. O linho e a cevada foram feridos. O trigo e o centeio não sofreram nada. Um brevíssimo comentário sobre quais safras foram danificadas e quais não foram situam essa praga em fevereiro.
Os 4 cereais mencionados eram importantes recursos econômicos. O trigo seria colhido apenas um mês depois do linho e da cevada, juntamente com a safra tardia do trigo ou centeio. A época em que Deus infligiu a catástrofe sobre os 2 cereais forneceu a Faraó a oportunidade para arrepender-se antes da destruição das outras safras. Um parêntese que nos ensina sobre a misericórdia de Deus. Ainda haveria comida para o povo simples do Egito, que recebera uma última trégua. Verso 34. A culpabilidade de Faraó aumentou porque, quando viu a resposta de Deus à oração de Moisés, oração solicitada por ele mesmo, verso 28, todas as suas admissões e promessas foram prontamente desconsideradas. Tornou a pecar, ele e os seus oficiais. Pela primeira vez é feita menção da obstinada resistência do pessoal de Faraó, todos os quais haviam endurecido o próprio coração. Um chamativo contraste emerge nas orientações de Deus dadas a Moisés em relação à praga seguinte. Ele havia endurecido o coração deles, tendo em vista um propósito. Capítulo 10, verso 1.